Bom dia na graça de Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor. Lembrando que eu estou 5 horas diferente de vocês. Então, muitas pessoas, quando acordar, já vai ver meus vídeos aí. Deus me dá a graça de fazer. Deus sempre dá a graça, né? A gente é que precisa dedicar mais. Então, isso aqui são minhas plantinhas que eu tenho na varanda. Quando tiver as flores, vamos ver também. Essa aqui é uma planta que eu peguei a semente na rua. Uma plantinha que tinha lá. Aí eu trouxe a semente, guardei, plantei. Que agora é primavera, verão. Inverno aqui não dá para plantar nada, morre tudo, porque não muito frio. Tudo aqui tem que aproveitar no verão. Na primavera, verão. Algumas plantas sobrevivem, mas outras não sobrevivem no inverno. E as pessoas que têm planta aqui, elas têm que colocar a planta dentro de casa no inverno. Essas plantas caseiras. Então, gente, deixa eu continuar aqui. Eu já falei bastante sobre as plantas. E terminamos ontem Atos dos Apóstolos, graças a Deus. É muito bom. Eu recomendo que você esteja sempre lendo Atos dos Apóstolos. Eu preciso, acho que pelo menos uma vez por ano, fazer Atos dos Apóstolos. E vamos entrar na carta de Pedro. Eu sou Paulina. Eu sou Paulina. São Paulina. Eu sou São Paulina. Mas eu reconheço a importância de Pedro na fundação da igreja. Todos os apóstolos fazem parte da fundação da igreja. O Senhor Jesus é a coluna principal, está escrito na Bíblia, isso é bíblico. Mas o inimigo não vai deixar você entender isso. E aí você fica falando mal dos católicos porque eles têm esse carinho tão especial pelos apóstolos, por Maria. Então o inimigo não vai querer que você reconheça que você também é uma pequena pedrinha da igreja. Então ele coloca deboche na sua boca para você debochar dos outros. E você ainda diz que é cristão, mas debocha dos cristãos. Não combina isso, não tem lógica. Vamos raciocinar, ok? Então vamos lá. Pedro, então como eu falei, né? Eu sou mais paulina. Paulo é pregador dos gentios. Mas Pedro é aquele a quem o Senhor Jesus encarregou de dirigir o primeiro grupo, que lá na frente recebeu o nome de cristãos, quando ele já estava em outras partes, fora de Israel, recebeu o nome de cristãos. E ficou até hoje. E quem quer tirar é por inveja. Se você conhece alguém que quer acabar com o nome cristão, é por inveja, é espírito de anticristo. Cuidado com coisas que as pessoas vêm falar para você, olha, isso não é de Deus. Cuidado, pode ter a serpente por trás disso daí, viu? Cuidado. Cuidado com esse negócio disso não é de Deus. Cuidado. Às vezes você está fazendo o jogo da serpente sem saber. Vem conosco, Jesus, cubra-nos, proteja-nos, livra-nos, no Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa casa. Então, vou começar a leitura do apóstolo a quem o Senhor Jesus
desde lá, bem atrás. Na realidade, quem escolheu Pedro foi o próprio Deus, Pai, o próprio Pai eterno. Nós sabemos que Jesus é Deus. Por causa disso aí sai tanta briga na internet, negócio, Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Eu sei que Jesus é Deus, mas tem um Pai, né? Aleluia. E quem escolheu Pedro foi o Pai eterno, aquele que os judeus chamam de Hashem. Sabe por quê? Porque quando Pedro falou lá umas palavras, o Senhor Jesus falou para ele assim: quem te revelou foi meu Pai. Lembra? Como é que você vai se levantar contra a pessoa que o próprio Deus levantou? Você vai estar dando murro em ponta de faca. Quem se levanta contra a própria pessoa que Deus se levantou, está dando murro em ponta de faca. Então, quem levantou Pedro foi o próprio Deus. O Senhor Jesus falou, foi o Pai que te revelou. Logo em seguida, o príncipe das trevas já ficou com tanta raiva, porque o príncipe das trevas tem raiva dos humanos. Não sei se você sabe disso, mas não vai na onda dele não, que tudo que ele faz é para te enganar, mas ele tem raiva de você. Ele te odeia, se ele pudesse ele te matava. É Deus que nos dá a vida, Deus que coloca os anjos dele. Obrigado, Senhor, pelos teus anjos que estão aqui ao meu redor cuidando de mim. E dos meus filhos e meus netos. Em nome de Jesus, amém. Então, é os anjos de Deus que cuidam de nós, que nos protegem. Ok? Então, logo em seguida ali, quando Pedro fala aquelas palavras, e o Senhor Jesus falou, foi o Pai, o príncipe das trevas, o inimigo do homem, primeiro inimigo de Cristo, depois inimigo do homem, porque o homem é de Cristo. Jesus o Nazareno. Deus seja louvado, aleluia, amém? É adversário. Gente, a Bíblia fala tanto. É adversário, a palavra Satanás significa adversário. A palavra adversário também é a palavra Jacó. A palavra Jacó também é adversário. A palavra adversário não é o nome do Satanás. O Satanás é adversário. Ok? Até a ambulância passou ali buzinando. Então, a palavra Satanás, a palavra adversário, a palavra Jacó, a palavra Rassatã, é a mesma coisa, gente. É adversário. Ok? Chama-se o nome do príncipe das trevas de Satanás, mas a palavra Satanás é adversário. Tem outra simbologia lá do príncipe das trevas, tá lá, você vai ler, vai ver lá quando, vai ver no Éden, vai ver lá depois quando tem aquela comparação daquele rei, com o príncipe das trevas. Depois no Apocalipse, tem um monte de simbologia no Apocalipse. Então não fica só preso de uma palavra. Não tenta. As pessoas elas pegam, por causa do significado de uma palavra, elas começam a querer inventar história para te distrair. Você fica aí. Por não conhecer o significado das palavras. E por não conhecer o significado das palavras, as pessoas ficam aí perdendo tempo com coisa que não é mais importante. O mais importante é
pregar o reino de Deus. Então, vamos lá. Tá falando de Pedro, né? Pois é, então quando o Senhor Jesus falou para Pedro, foi o Pai que te revelou, então foi Hashem que revelou, foi Deus que escolheu Pedro. E aí o inimigo já ficou com raiva, já começou a usar a boca de Pedro para falar besteira. Pedro passou todo o ministério de Cristo na terra com Cristo e muitas vezes falando coisa que não era para falar. Até quando Cristo foi preso. Vocês imaginam a cabeça de Pedro como que estava depois que Cristo foi crucificado? Enquanto o Senhor Jesus não teve aquela conversa com ele lá na beira do mar, Pedro, se tu me ama, Pedro, se tu me ama, Pedro, se tu... Lembra? E Pedro amava mesmo o Senhor Jesus, só que ele amava com o amor dos homens. O amor dos homens não é falho. É como o amor de Pedrão, não se ilude não. Não se ilude não. Eu vejo tanta besteira por essa internet, mulher, homens dizendo, ai, fulano é o ar que eu respiro. Ai, você é como as estrelas. Não, gente, se liberta disso. Ei, menos. Se liberta desse negócio, dessa... Você pode gostar de uma pessoa, pode gostar, mas sem idolatria, sem colocar no lugar de Deus. Falam tanto evangélico por aí que xinga a igreja católica de idólatra, e eles estão idolatrando os homens. Idólatra a mulher, idólatra o marido. Só troca. Eu conheci um homem que ele era católico, disse que agora não era mais, que não era mais idólatra, mas ele idólatra a ex-mulher dele, que vive com outro homem, ele idólatra ela. Ela ficou no lugar da santa e hoje ele é evangélico. Dá para entender uma coisa dessa? É estranho, mas eu até me afastei dessa pessoa. É daqui da Itália. Dá para entender uma coisa dessa, gente? Talvez vocês não vão entender, porque o Brasil é outra cultura. Mas eu estou aqui na Itália, eu estou vendo isso. A pessoa saiu da igreja católica, foi para a evangélica, justamente porque a mulher abandonou por causa de outro homem. E essa pessoa... que diz que agora não adora mais Maria, então ele adorava, né? Ninguém adora Maria. Vocês sabiam disso? Que ninguém adora Maria? Bom, mas ele disse que agora ele não idolatra mais Maria, mas ele idolatra a ex-mulher dele que vive com outro homem. E ele está na igreja evangélica. E ele idolatra tanto aquela mulher que está com outro homem, que ele comemora o dia que ele casou com ela ainda. A idolatria está em todo lugar, gente. Se eu falar isso, vocês não acreditam. O Brasil não acredita numa coisa dessa. Certo? Fazer igual o italiano. Certo? Mas o que eu quero falar é Pedro. Vamos voltar para Pedro. A gente não idolatra Pedro, não, mas a gente ama Pedro. Pedrão, que tinha um amor humano, um amor falho, por isso que eu entrei nesse negócio aí de amor humano. Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto. Ponto era o nome de um lugar, gente. Não é o ponto e vírgula, não. Aqui é o ponto com P maiúsculo, o nome de um lugar. Estão espalhados no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedrão, foi para Roma, que tem o sucessor de Pedro. Ok? E as pessoas odeiam. Eu acho que é inveja de não estar no lugar de Pedro.
Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros e estão espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então, os eleitos de Cristo, eles estão espalhados. Pedrão judeuzão, Pedrão, bem radicalzão. Quando os gentios começou a se converter, ele não queria ir na casa de gentio, não queria comer junto com os gentios, não queria nada. Ok? Sabia disso? Mas Pedro aqui, ele escreve. Provavelmente foi alguém que escreveu para ele, porque diz que Pedro não sabia escrever, que ele era só pescador, mas assim, é para escrever uma carta, gente, você tem que entender de gramática. Ele podia saber escrever alguma coisa, mas para escrever uma carta precisa de gramática. Precisa saber a gramática, precisa saber um bocado de coisa, verbo, tudo aquilo, né? Então, provavelmente alguém escreveu para Pedro. Ok? Sabia disso? Então, ele está mandando essa carta para o povo do Ponto, da cidade do Ponto, da cidade da Galácia, da cidade da Capadócia, Ásia. A Ásia pega tudo isso. E Bitínia. Oriente Médio, Ásia, tudo ali. Ok? Os países árabes, que hoje são países árabes. Então tem Oriente Médio, tem Ásia Menor, Ásia Maior, tem tudo isso aí, tudo para aquele lado lá. Pedro amava pregar em Jerusalém, mas se ele não saísse de lá, ele ia ser morto. Mas também é uma forma dele pregar o evangelho em outro lugar, ok? Perseguição é para você espalhar o evangelho. Louvado seja Deus, aleluia, amém? Senão tinha ficado todo mundo em Jerusalém e ia guardar o evangelho só para eles e o mundo não ia conhecer. Até a destruição do templo, Deus permitiu que acontecesse para o povo não ficar com idolatria, achando que Deus só estava ali. Lembra daquela mulher que falou lá na fonte com Jesus? Os judeus dizem que é em Jerusalém. Nós, que eles eram samaritanos, nós é nos montes. O Senhor Jesus falou, mulher, nem em Jerusalém, nem no monte. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ok? Tem que ter a verdade do Evangelho e Cristo, e tem que ter o Espírito Santo de Deus, para você adorar a Deus. Não tem como a pessoa adorar a Deus se ela não tiver o Espírito Santo de Deus, gente. Pensa nisso. Para adorar a Deus tem que ter o Espírito de Deus. Tem que estar na verdade. Não tem como adorar a Deus se não está na verdade, gente. Quem está na mentira não está adorando a Deus, não. Pode mentir, falar que está, mas está na mentira. Qual é o espírito de quem está na mentira? Qual é o espírito de quem gosta da mentira? Qual é o espírito de quem se apega à mentira? Quem é o pai da mentira? Então é espírito em verdade que se adora a Deus. Se a pessoa não está no espírito na verdade, ela não está adorando a Deus, gente. Ela pode fazer o que fazer, ela pode matar um boi, ela pode passar a noite orando, o dia cantando, louvando. Se ela não estiver em espírito na verdade, ela não está adorando a Deus, não. Vamos lá. Então, Pedro, ali mandando. Que eu comecei a falar quem era Pedro. Pois é, Pedro é aquele Pedrão lá, judeuzão, que amava o Senhor Jesus, negou quando ficou com medo. Depois o Senhor Jesus fez as pazes com ele. E ele já tinha sido escolhido lá atrás e continuou sendo escolhido para dar início na direção da Igreja de Cristo na Terra. E quem nega isso é que tem inveja de Pedro. Vamos lá. Então ele está escrevendo para esses lugares, para essa cidade, e ele fala, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Ok? Deus Pai.
Hashem. E santificado pelo Espírito Santo de Deus Pai, ok? Para obedecer a Jesus Cristo. Então não tem como separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem. Não tem como separar Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham junto. E tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se você não crê nisso, você está seguindo falsas doutrinas. Cristão de verdade, crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pode ser messiânico, nazareno, pode dar o nome que quiser. Tem que crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se é cristão de verdade. Eleito segundo a presciência de Deus Pai e santificado pelo Espírito, com E maiúsculo, que é Espírito Santo, para obedecer a Jesus Cristo, okay? O Filho, e receber a sua parte da aspersão do seu sangue, sangue de Cristo que foi aspergido, agora não é mais sangue de animal. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Quem vai receber a graça, a paz em abundância? Quem está em Deus Pai, no Espírito Santo e em Jesus Cristo. Jesus, vem conosco, ajuda-nos a estar contigo sempre com amor, Pai, Filho e Espírito Santo. A graça e a paz vos sejam dadas em abundância. Para quem vai dizer a graça? Para quem crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, gente. Olha o sino da igreja, está avisando que é meio-dia. Para quem crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é que vai receber a graça em abundância. Ok? Se não crê, vai continuar aí, bater na cabeça. Cabeça dura. Bater na cabeça. Dando murro em ponta de faca, seguindo homens, seguindo doutrina de homens. Vamos lá, vem conosco Jesus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, de novo. Bendito é Baruch Hashem, ok, gente? Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vê esses sinos aqui pensa que eu estou na igreja. A igreja está na rua de baixo. É que a minha varanda fica virada para a rua de baixo, onde tem a igreja. Então, bendito é Baruch Hashem. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui já tem o Pai e o Filho. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma viva esperança. Então, qualquer doutrina que nega que tem o Pai e o Filho, sai fora que não está correta. Mas tem o Espírito Santo também, porque o Espírito Santo é que nos une a Jesus. É o Espírito Santo que nos une, através do Espírito Santo que a gente se une a Cristo Jesus. E de Cristo Jesus ao Pai Eterno. Vamos lá? Para uma herança incorruptível, incontaminável e marcessível, reservada para vós nos céus. Olha. Quem crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o que tem? Tem a herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós no céu. É isso que tem reservado para nós, tudo de bom, tudo de perfeito, tudo maravilhoso, reservado para nós no céu, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da fé no Pai, o Filho e o Espírito Santo e na vida de obediência para honra e glória no nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, e para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Ok? É isto que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações. Tudo aquilo que os apóstolos estavam passando ali, ele falou, são aflições passageiras, que são causadas por
diversas aprovações. Vem conosco, Jesus, ajuda-nos a passar pela prova. Ok? Passar pela prova não é porque você fez coisa errada e está recebendo o troco, não. Passar pela prova é quando está fazendo as coisas corretas, a vontade de Deus. Tem gente que está sofrendo porque está fazendo coisa errada e diz que é prova. Não confunda as coisas. Vamos lá. Para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar o fogo, redunde para vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. Ok? Então, a pessoa que ela é provada, ela tem a honra, ela tem o louvor, ela tem a glória. Isso também o diabo fala na mente das pessoas, que a pessoa... aqueles que já venceram, que já estão com Cristo, eles já estão assim, ó, aqui, ó. No louvor, na glória, na honra. Mas o diabo vai dizer que não, que está tudo morto. E você vai na onda do diabo, que é o pai da mentira. E você fala, tudo morto, está tudo morto. Ok? Quem já venceu em Cristo e está na glória, tem a honra, tem a glória. Está escrito aqui, ó. Para que a prova que é submetida à vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória. Ó, para vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. O Senhor Jesus já se manifestou na sua vida? Vem conosco, Jesus, se manifesta em nós. Sim, aqueles que já venceram, que já passaram pela prova, já venceram, eles estão na honra, na glória e no louvor. Mas o inimigo fala para os crentes que está tudo morto. Livrai-nos, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos continuar. Vamos continuar a leitura. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto. Sim, a gente não viu Jesus. Aqui ele já estava falando para os gentios, pessoa que não tinha visto Jesus. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto. Credes nele, sem verdes ainda, sem ver ainda. E isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Então, mesmo que você não viu, creia que é uma fonte de alegria inefável e gloriosa. Se você já viu, amém, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado os que não viram e creram. A gente quer ver Jesus, né? Claro que queremos. Mas diz que bem-aventurado é quem não viu e crê. Então, se você não viu e você tem fé, a sua fé é maior do que aquele que viu. Você sabia disso? Eita, isso é revelação. Eita, caralamachuná. Isso é revelação. Se você não viu Jesus, mas você crê, a sua fé é maior do que aquele que não viu. É só Deus para nos dar essa graça. Porque vós estáis certos de obter como preço da vossa fé a salvação de vossas almas. Essa salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas, que proferiram oráculos, palavras sobre a graça que vos era destinada. Então os profetas falavam dessa salvação, falavam dessa graça, falavam desses oráculos, que é a palavra de Deus, profecia, mas ninguém tem, quer dizer, pouquíssimas pessoas entendiam, né? Como também não entendeu Jesus, como também não entenderam os apóstolos e como também não entende hoje a palavra de Deus da forma correta. Vamos lá. Eles investigaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo
que neles estavam. Olha lá, o Espírito de Cristo estava nos profetas. Antes de Cristo, o Espírito de Cristo estava nos profetas. Antes de Cristo nascer na terra como homem nós, o Espírito dele já estava nos profetas. Eles investigavam a época e a circunstância indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estavam e que profetizavam os sofrimentos do mesmo Cristo e a glória que devia seguir. O Cristo, o Messias, o Nazareno. Os profetas já tinham o Espírito dele e já falavam sobre ele. Ok? Os profetas lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, como você quiser chamar aí. Da primeira Bíblia. Vamos lá. Foi-lhes revelado que opunha não para si mesmo, senão para vós. Estas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo, enviado do céu. Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Gente, é tanta coisa maravilhosa que eu vou parar por aqui. É muita maravilha. Cada versículo desse aqui, gente, tem uma imensidão de maravilhas. Foi-lhe revelado que propunha não para si mesmo, senão para vós essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ninguém prega o Evangelho não, gente. Sem o Espírito Santo as pessoas pregam religião. Sem o Espírito Santo as pessoas pegam doutrinas de homens. Para pregar o verdadeiro Evangelho tem que ter o Espírito Santo. Vem conosco, Espírito Santo. Vem conosco, Espírito Santo. É por ti que a gente prega. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui pregando o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui pregando. Ok? Aqueles que vos pregaram o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Foi enviado do céu para nós. Lembra? O Senhor Jesus falou que ele ia e o Consolador viria? Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Os próprios anjos queriam ter o que nós temos. Os anjos do céu, lá de Deus. Eles queriam ter o que nós temos. Mas o inimigo coloca na tua cabeça que está tudo morto. Inclusive você também vai morrer, acabar, né? Não. Está tudo vivo, gente. Está tudo vivo, gente. Está tudo vivo, gente. Tá tudo, a igreja de Cristo ela é ligada no céu e na terra e está tudo vivo. Como é que nós somos ligados? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é que aqueles que já partiram estão aqui. É que através do Espírito Santo nós estamos ligados a eles. Porque eles têm o Espírito Santo e nós também temos o Espírito Santo. É por isso que nós estamos ligados. Obrigado, Senhor, por essa revelação. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Ei, cantachila macina rai. É pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. É pelo Espírito Santo que nós estamos ligados com aqueles que já partiram para a glória. Porque o Espírito Santo está neles, o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está em Cristo, o Espírito Santo está no Pai. E é o Espírito Santo que liga todo mundo. É como se fosse uma rede de internet, gente. Tem um exemplo aqui. Uma rede de Wi-Fi. Numa casa lá tem Wi-Fi, se tiver 10 pessoas naquela casa, tá todos ligados no Wi-Fi, não é? Cada pessoa tá ali fazendo uma coisa diferente, escrevendo uma coisa diferente, mas todos estão ligados no mesmo Wi-Fi, todos. Através do Espírito Santo nós estamos todos ligados na mesma fonte. Os vivos e os mortos em Cristo, os salvos por Cristo. Nós estamos todos ligados na mesma fonte, através do Espírito Santo. As pessoas não entendem porque elas não têm Espírito Santo, por isso que elas não entendem. Elas não deixam o Espírito Santo atuar. Deus até dá o Espírito Santo, mas as pessoas não deixam, elas ficam dando ouvido
pro pai da mentira, que vem com um monte de falsas doutrinas. Você não precisa de nenhuma doutrina que os homens inventaram, não. Lutero, Calvino, o fundador dos batistas, o fundador do metodista, o fundador do adventista, o fundador da Assembleia. Eles buscaram a Deus para eles. Agora você vai buscar Deus para você. Você não precisa ficar preso nas doutrinas que eles criaram. Ok? A doutrina era para eles. A nossa doutrina chama-se Evangelho de Cristo, 4 Evangelhos. A nossa doutrina se chama todas as cartas do apóstolo Paulo. A nossa doutrina é aqui, a carta de Pedro, que eu terminei de ler um pedaço. Essa é a doutrina que você deve seguir. Se liberta desse negócio de doutrina de Lutero, de Calvino, de todos esses outros que vieram da reforma, gente. Se liberta disso. Até hoje tem gente fazendo novas doutrinas. Até hoje tem gente inventando coisa. É o achismo. Eu acho. Se liberta disso. Você ainda está nessa. Olha, eu acho que Deus não gosta disso. Olha, eu acho que os mortos estão mortos. Eu acho. Quem tem Espírito Santo não acha. Quem tem Espírito Santo de Deus tem certeza. Porque é o Espírito Santo que nos liga com aqueles antepassados que morreram em Cristo Jesus. Crês tu nisso? Ou tu é incrédulo? Ou tu dá ouvido para as falsas doutrinas que nega a atuação do Espírito Santo? Tem igrejas que elas nem crêem nos dons do Espírito Santo. Tem igrejas que falam no Espírito Santo, mas não vivem com o Espírito Santo. Meu Deus, vem conosco, Jesus, vem conosco. Senhor, abençoe todos que vão ver a live, abençoe, dá-nos teu Espírito, vem conosco, Jesus, santo é teu nome, faz cair por terra as falsas doutrinas, faz cair por terra a mentira que o inimigo colocou dizendo que vem de Deus. Faz cair por terra. Aquilo que é verdade vai permanecer. As igrejas verdadeiras vão permanecer. As que não são verdadeiras vão cair todas. As doutrinas que são verdadeiras vão permanecer. As que não são verdadeiras vão cair todas. E a partir de agora. Porque o tempo está curto. O tempo está acabando. As coisas agora estão acontecendo muito rápido. Porque Deus abreviou o tempo. Se você não percebeu isso, perceba. O tempo foi abreviado. As coisas estão acontecendo muito rápido. Tem coisa que me é revelada e no mesmo dia eu fico sabendo o que é. No mesmo dia. Antigamente demorava 1 ano. Hoje em dia tem coisa que é no mesmo dia. Aquilo que foi revelado, já vem a resposta para mim. Porque eu só sei que foi revelação depois que a resposta chega. Eu sei que alguma coisa mas eu só vou saber que é revelação quando chega a resposta. E tem coisa que a resposta está vindo no mesmo dia. Antigamente demorava 2 anos para vir uma resposta de um sonho meu. Hoje as coisas estão vindo mais rápido. É sério, gente, eu queria tanto que vocês acreditassem nisso. O tempo foi abreviado, as coisas estão rápidas. E vai cair toda a falsa igreja, toda a falsa doutrina. Não importa, gente, se é messiânica, nazarena, evangélica, protestante, até mesmo no meio da igreja católica romana, ou até mesmo na igreja ortodoxa cristã. Se é falsa doutrina, vai cair. E a verdade vai prevalecer. E a verdade é o Evangelho de Cristo. E as nossas doutrinas foram pregadas pelos apóstolos de Cristo. E eu vos deixo aqui. Quem continua seguindo as doutrinas dos apóstolos de Cristo, amém. Mas quem inventou outras doutrinas e estiver pregando falso ensinamento, vai cair por terra. Em nome de Jesus. Se você crê, confirma junto comigo. Ok? Se você crê, confirma junto comigo. Se você quer continuar no engano, aí depois não diz que não foi avisado. Vem conosco, Jesus, não Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai, Shalom.